tema da nossa meditação hoje é uma carta de esperança. Uma carta de esperança. É o que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, essa noite. Estou baseado em Jeremias, no seu capítulo de número 29, a partir do seu versículo de número 4. Jeremias, no capítulo 29, a partir do seu versículo de número 4. Nada mais, nada além de ti. Deixa eu te fazer entender, eu vou orar antes de ler o texto, fazer diferente. Deus e Pai, Deus, toma minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. Fala aos nossos corações, Senhor, ó Pai, e que a direção seja tua, Deus, para essa meditação. Então continue falando conosco de maneira poderosa, pois aqui existem corações desejosos em poder te ouvir, meu Pai. Então, meu Deus, no nome de Jesus, fique à vontade nesse lugar. E para você que precisa ouvir uma palavra, que você possa dizer amém e amém. Uma carta de esperança. Eu tenho uma carta hoje para a igreja. A Bíblia diz, através do versículo do capítulo de número 29, é claro que eu vou começar a leitura a partir do versículo 4. A Bíblia está narrando um tempo em que Jeremias de Jerusalém, ele vai escrever uma carta para os exilados da Babilônia. Ele sabia que os exilados que estavam na Babilônia, tendo em vista que o processo de exílio que estava sobre ele era de 70 anos, e não tinha quem poupasse os 70 anos. Uma vez que foi Deus quem os colocou lá, então os 70 anos seriam vividos por eles. E por esse motivo, Jeremias tinha a informação de que esse povo que estava cativo na Babilônia estava em sofrimento muito grande. E de Jerusalém, na verdade, Jeremias vai escrever duas cartas. Uma, ele vai notificá-los a respeito dos falsos profetas, ainda que nessa carta ele também vai tratar sobre os falsos profetas, mas a carta em principal, ela vai dar algumas orientações para esse povo que está vivendo o exílio. Exílio não necessariamente seja um momento em que você esteja cativo, preso, impedido, privado da sua liberdade. Você pode estar completamente solto e exilado. Você pode estar completamente livre e preso. E nesse momento a gente começa a entender o que está acontecendo. O que Jeremias vai ser usado, ou suas palavras serão poderosas para que cheguem lá no cativeiro babilônico e que todo o povo exilado receba aquela palavra. Já não é mais uma palavra somente para sacerdotes, porque a carta que ele envia orientando a respeito dos falsos profetas, essa carta era uma carta escrita somente para os sacerdotes, somente para os profetas, mas nesse caso não. Nesse caso, essa carta ela é escrita para o povo. E a partir desse momento eu quero que você viaje comigo nessa história, porque é uma história muito aplicável para os dias atuais e é uma palavra muito verdadeira. É uma palavra que eu acredito que tenha o poder de falar comigo e contigo muitos anos depois, centenas de milhares de anos depois, do que a narrativa daquilo que foi registrado. E o texto começa assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu já começo a pregar a partir desse momento, porque quem está falando aqui não é o pastor Alexandre, não é pastores renomados, mas quem está falando aqui é o próprio Senhor dos Exércitos. E quando ele fala, eu preciso me curvar diante dele, e eu preciso entender que vem coisa boa aí. Você está entendendo? Tem alguém do teu lado? Vira para essa pessoa só dessa vez e diz assim: quando o Senhor fala, vem coisa boa aí.
E o texto diz o seguinte: diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, um processo que não podia ser mudado. E ele vai dar aqui algumas orientações, ou seja, ele vai ser usado para aliviar o sofrimento desse povo que está cativo. Então, essa carta nada mais é do que uma carta de esperança a quem não tem esperança. É uma carta que vai trazer uma introspecção de fé para quem perdeu a fé. É uma carta que vai trazer vida para quem perdeu a vida. É uma carta que vai trazer propósito para quem perdeu o propósito. É uma carta que vai suscitar promessas, e essas promessas são verdadeiras, que vão ecoar no meio da igreja. Diz assim: eu recebo em nome de Jesus. Amém? Então o texto diz a partir do versículo de número 5, e agora eu começo a pregar. O primeiro recado que ele vai dar, eu vai deixar para esse povo cativo, ele vai dizer assim: edificai casas e habitai nelas. Por quê? Porque aqui o povo, como escravo, ele começou o trabalho de edificação, mas ele edificava casas que não era para que eles morassem. Eles construíam casas que não eram para que eles habitassem. Ainda que o cativeiro babilônico fosse um cativeiro de 70 anos, o Senhor estava dizendo assim: vai mudar isso aí com vocês. A partir desse momento, eu quero trazer uma alegria e uma expectação nova para o coração de vocês. E por esse motivo, o primeiro recado que ele vai dizer é: edificai casas e habitai nelas. Ou seja, se antes vocês construíam para o inimigo, agora vocês vão construir para poder habitar. Deixa eu tentar te fazer entender. Deus está dizendo para você: eu sei que muitas das vezes você pode trabalhar para alguém que é ímpio, você pode trabalhar para alguém que prospera mediante ao trabalho que você executa. Deus está virando hoje para você, para mim, para nós, está dizendo assim: quando eu desço, mesmo na terra do cativeiro, mesmo na terra estranha, eu posso mover as coisas a teu favor. Porque se o Senhor está dizendo edificai casas, é porque Ele vai dar condições que essas casas sejam edificadas. Então a provisão de algum lugar vai aparecer para as nossas vidas. O que Ele está virando para nós, essa carta de esperança era de dizer o seguinte: até o dia de hoje, o que vocês produzem não é para vocês, o que vocês constroem não é para vocês, mas a partir de hoje, o que vocês vão construir vai ser poderoso o suficiente para que vocês habitem nela. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe, pastor Alexandre? Eu vou correr com essa mensagem. Qual é o detalhe? O detalhe é que eles estão em terra estranha. O detalhe é que daqui a algum período, um período de 70 anos de cativeiro, eles vão ter que voltar para casa. E Deus então começa a mexer comigo. Por quê? Para que eu vou construir numa terra que não é minha? Eu quero te lembrar que o cativeiro era de 70 anos. E Deus estava dizendo assim: eu quero que vocês construam, porque ainda que a felicidade aqui seja momentânea, eu vou mostrar para vocês que a felicidade vai acompanhar vocês por onde quer que vocês forem. O Senhor está dizendo: eu farei. Deus está hoje liberando uma palavra para a amada igreja nesse lugar. Está virando para você, para mim, para nós, e está dizendo: eu vou te possibilitar ter os recursos necessários para construir no tempo da tua adversidade. Vai ser no tempo que você não está entendendo nada, eu vou agir. No tempo em que você vê as impossibilidades surgindo, eu vou operar. No tempo em que você não vê jeito, não vê solução, eu vou trazer. Mas pastor, é terra estranha aqui também, porque nós somos peregrinos nessa terra. Não importa se é Babilônia, se é Jerusalém, se é Inhaúma. Deus está dizendo: o meu tempo aqui, o teu tempo aqui é limitado, porque a nossa morada eterna será com o Senhor. Deus está dizendo: eu vou te dar condições. Ei, segura. O Senhor está virando e está dizendo assim: por que você não abriu a sua boca e não colocou diante de mim o projeto que você tem? Por que esse projeto que você tem, você compartilha com A, com B, com C? Por que esse projeto que você tem, não que não deveria de ser dessa maneira, pelo amor de Deus, casamentos bem organizados, projetos têm que ser debatidos entre o casal. Mas Deus está virando para mim e para ti e está dizendo: por que você ainda não apresentou esse projeto no meu altar?
Por que você não veio e não disse: Deus, eu preciso disso para poder alegrar o meu coração? Se você é peregrino nessa terra, ei, segura. O apóstolo Paulo vira para a igreja de Corinto e diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pastor, que palavra é essa? Essa palavra é uma palavra que está se referindo à eternidade, mas que tem início na terra. Deus está virando para mim e para você, está dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem o que eu, o Senhor, tenho preparado para vocês. Deus está dizendo: vai começar aqui e vai perpetuar na eternidade. Então Deus está dizendo: edificai casas e morai nela. Para de edificar para que você não more, para de edificar para que você não habite. Deus está dizendo: você vai edificar e vai morar. Deixa eu repetir, você vai, quando você pegar, você pode glorificar, você vai, porque é a palavra profética hoje, irmãos. Hoje eu vim aqui com o desejo de liberar uma palavra profética. Vai edificar, vai construir e vai morar. Vai construir e vai morar. Vai construir e vai morar. Mas eu estou pro vai construir e vai morar. Mas o terreno vai construir e vai morar. Mas meus filhos, eles também morarão naquilo que eu vou construir, em nome de Jesus. Você recebe isso aí, em nome de Jesus? Lembrando que o povo está cativo, sofrendo, mas Deus vai usar Jeremias, aquele tido como profeta chorão, para liberar uma carta de esperança. Irmãos, o Espírito me usa para te dizer: em tempos de adversidades, o meu Deus se preocupa tanto com você, que Ele libera no mundo espiritual uma carta de esperança. Não é a carta de Senaqueribe que tirou a estrutura do rei, é uma carta que está dando estrutura para quem não tem estrutura. Deus está dizendo: eu sou contigo. Outra coisa, mas eu vou construir, vai ficar para quem? Que importa? Que importa? Jesus vai virar para Pedro e ele vai perguntar: Senhor, e quanto a este? No Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus vai virar para ele e vai dizer assim: se eu quiser que ele viva até que eu volte, que te importa? O que te importa é o seguinte: Pedro, segue-me. Ele tem a maneira dele de trabalhar, ele tem o jeito dele de operar, ele tem o jeito dele de ser glorificado, de ser exaltado. Deus está virando para mim, está virando para você e está dizendo assim: é só colocar diante de mim e eu, o Senhor, me manifestarei. Porque se você está ouvindo que os sinais e prodígios já chegaram aqui, você precisa aprender a usar a tua fé, a exercer a tua fé. Não pode no mundo espiritual, irmãos, mas pode diante do Deus que eu sirvo. Não pode aos meus olhos, mas pode diante dele. Não tem condições na minha ótica de visão, mas tem condições diante da ótica de visão dele. Mas pastor, está atrasado, e Deus não pode mover alguém de hoje para amanhã para trazer o recurso que você precisa para você saldar o seu compromisso? Ou Deus deixou de ser Deus? Ou de um dia para o outro ele não opera? Ou ele é aquele que dorme? Não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Deus está dizendo: tem provisão hoje aqui. Avisa a eles, Alexandre, que tem provisão hoje aqui. Avisa a eles que tem milagres hoje aqui. Avisa a eles que tem sinais hoje aqui. Avisa a eles que eu, o Senhor, vou operar maravilhas. Você entendeu? Jeremias está virando para eles e está dizendo: filhos, o exílio vai demorar, então construam casas. Deus não vai privar você da aprovação, mas vai te manter de pé no meio dela. Eu sei que isso é meio clichê, né?
Deus não vai te privar da aprovação, mas vai te sustentar no meio dela. Parece história da carochinha, mas o meu Deus e o teu é aquele olha a palavra, eu gosto de palavra, vai dizer assim: acaso para ele há algo demasiadamente impossível que ele não possa realizar? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Irmãos, Deus está virando para você e está dizendo: eu virei para uma pessoa hoje, eu quero repetir uma frase que é minha. O teu presente não define o teu futuro. Vira para a pessoa do teu lado e diga para ela, diga assim: o teu presente hoje não define o teu futuro. Se as dificuldades bateram na sua porta, saiba que de hoje para amanhã Deus entrará, Ele moverá, Ele fará, o céu se abrirá, o milagre vai acontecer, o impossível se manifestará. Por quê, pastor? Pergunta: por quê, pastor? Porque Ele é Deus soberano. Se for para Jesus, pode bater. Não é a palavra que o povo queria, porém era Deus dizendo: mesmo no exílio, eu sou com vocês. Entendeu? Quem tiver uma casa edificada, esse vai ter o poder de suportar os dias maus. Repita comigo, diga assim: casa edificada na rocha suporta o vento, a tempestade, os dias maus. Deus está dizendo: eu vou te permitir edificar algo em mim. Tudo que é edificado em Cristo permanece. Mas e depois que eles forem embora? Não tem problema não, vai deixar algo edificado, bonito. Irmãos, você sabe que a cada 5 anos o nosso contrato vence aqui nesse lugar. E a cada 5 anos nós precisamos ou renovar o contrato ou ir embora. Eu acredito que nesses 4 anos nós vamos comprar esse imóvel. Irmãos, não me pergunte como, nem de que jeito, não sei. Mas eu acredito que nesses 4 anos, até o término do contrato, irmãos, nós vamos comprar esse imóvel pelo poder do nome de Jesus. Mas entenda tu, se tivéssemos que sair daqui, ainda nem tirei oferta, né? Se tiver importantíssimo hoje, se tivéssemos que sair daqui, tu acha que eu ia me preocupar em ficar? Vou lá no departamento infantil que construímos, eu vou tirar as janelas eu vou arrancar as portas, porque eu vou arrancar isso, porque, irmãos, se a gente tiver que sair daqui para outro imóvel, eu só vou tirar aquilo que é interessante para outro imóvel. Você está entendendo? Porque nós chegamos aqui, encontramos o imóvel de uma maneira e vamos deixar ele melhor do que nós encontramos. Assim é o pensamento do homem e da mulher de Deus. Deus está virando para você, está dizendo: só edifique, só construa e deixa que o resto eu faço. Você entendeu? Por favor, diga amém. Só que eu quero terminar. Essa mensagem é longa, irmãos. Eu quero terminar com a segunda parte dela. Primeira parte: edificai casas e habitai nela. Segunda parte: e plantai o que? Plantai pomares. Plantai o que? Claro que a segunda parte é plantar pomares. A terceira parte é comer do seu fruto. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Na terra do exílio, através de uma carta que foi enviada por Jeremias, totalmente inspirada por Deus: plantai pomares. Pomares são árvores frutíferas. Deixa eu pegar meus bolsos aqui. Pomar é um conjunto de árvores frutíferas. Cada árvore, agora você vai pegar, cada árvore tem uma estação certa para dar seu fruto. Pegou? Pegou? Por que pomares? Tem fruto em janeiro, tem fruto em fevereiro, tem fruto em março, tem fruto em abril, tem fruto em maio, tem fruto em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Deus está dizendo para você, Ele está dizendo: plantai pomares, filhos. Por quê? Porque você vai viver um tempo em que eu vou me fazer na tua vida. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Vai ter fruto para você, vai ter fruto para a tua casa. Ele está dizendo: ei!
para Jesus. Se for para Jesus, bate. Sabe o que ele está dizendo? Chega de escassez. Tem fruto agora, mas não tem fruto depois. Tem fruto no verão, mas não tem fruto no inverno. Tem fruto no verão, no outono, mas não tem na primavera. O Senhor está dizendo, vai ter fruto o ano todo. Se vocês entenderem que é tempo de edificação, se vocês entenderem que é tempo de habitação, se vocês entenderem que é tempo de plantar. Irmãos, eu tenho estado no sítio da igreja esse período que a gente tem ajeitado tem feito uma obra lá, inclusive quero pedir a tua ajuda financeira para isso. E a gente tem feito essa obra muito difícil, irmão, muito difícil, muito difícil. A gente está reformando 2 banheiros, pela fé, por favor, ajuda a gente, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Concluir porque é extremamente importante para poder receber os nossos jovens, principalmente as nossas meninas. Parte das meninas são as que usam os banheiros internos também, e uma série de coisas. E aí fui comprar algumas coisas, fui comprar vaso sanitário, né? E aí fui comprar o vaso acoplado, aí tinha um vaso lá mais baratinho. Aí o rapaz lá na Obra Max, Lídia, sentou e falou assim, sentou o modo de dizer, né? Virou e falou assim, amigo, deixa eu te falar, aquele ali está mais em conta, mas qual é a necessidade? E aí eu expliquei a necessidade. Aí ele falou, poxa, sacrifica um pouquinho, leva aquele outro ali. Ó, eu não ganho nada com isso, mas estou te dizendo, para você não ter 2 custos, né? Não ter nenhum risco e tal, leva aquele outro ali. Eu falei, eu entendi o recado. Para o meu Deus, para aquilo que eu quero fazer para o Senhor, precisa ser o melhor. Você está entendendo isso? Deus está virando para você, para mim, para nós. Está dizendo, é tempo de plantar. Falei do sítio para poder te falar a respeito de árvores que eu tive o prazer e o privilégio de plantar. Quem foi que plantou? O pastor. Quem foi que plantou? E hoje eu vejo as mesmas árvores que foram plantadas frutificando. Deus está dizendo, plantar dá trabalho. Plantar exige tempo. Plantar exige espera. Porque tu planta, tu molha, tu não sei o que, tu vai, aí vai crescendo, vai florescendo e vai frutificar. Mas quando começa a frutificar, ninguém segura. Irmãos, tem umas mangas lá no sítio que estão loucas, umas mangas desse tamanho, assustadora. Ai, irmãos, peguei verde, peguei quê? Peguei verde, de olho grandice, vou levar verde mesmo, vou fazer como eu fazia quando eu era muito pobre, porque pobre eu ainda sou, mas quando eu era muito pobre, o que eu fazia? O que você fazia? Enrolava onde? Ó, mas hoje não tem mais jornal, mas não tem problema, mas tem forno, irmãos. O forno do pobre é pouco usado, mas serve para guardar manga verde. Sabe, Deus está virando para mim, para você, está dizendo assim, esse tempo é tempo de plantio e é tempo de colheita. Você vai colher pelo poder do nome de Jesus. Se você recebeu, bate palma para Jesus. Deus está dizendo, e eu termino, para o povo: se vocês tiverem várias árvores, vocês vão ter frutos todos os meses. Aí, é que essa mensagem não é minha, irmão, essa mensagem é do Mateus e da Tayane. Eles estão me dando uns mantos aí, eu estou dizendo, vem, manda que eu prego. Aí, ele botou assim, fruto hoje, fruto amanhã, fruto mês que vem, fruto no outro mês, fruto no outro, fruto no outro. Não entendes tu que eu irei te manter no exílio? Sabe o que significa exílio? É ser tirado da tua terra natal. O rei até mudou. Antes você estava em Judá, agora precisa obedecer às ordens de Nabucodonosor. Pode mudar tudo, mas eu serei contigo. Quem governa a tua vida não são homens ou circunstâncias. Quem governa a sua vida é Deus. Ele vai te fazer crescer no lugar da sua dor. Ele vai te fazer crescer no lugar da tua dor, porque ninguém vai entender nada, mas o céu está dizendo, eu vou abençoar.
não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você tem passado. Eles estão levantando que eles vão vir para o louvor. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei: hoje Deus entrega na tua mão uma carta de esperança. Talvez você chegou aqui sem expectação, talvez você chegou aqui sem crer, mas não precisa crer, porque tem alguém que crê por você. Eu já te falei a respeito da cobertura, não já? E para aqueles que eu não falei, eu repito: uma cobertura, qual é o principal objetivo dela? Proteger. Vamos lá, uma cobertura, qual é o principal objetivo dela? Então vamos imaginar uma cobertura mais simples que você entenda como cobertura. Qual seria? Um guarda-chuva, não é isso? Não é isso? Um guarda-chuva não é a cobertura mais simples que você precisa? E ainda que esteja chovendo, você sabe que o guarda-chuva te poupa parte do seu corpo da chuva. Claro que quando está ventando muito forte, ele vira ao contrário. Eu vim te dizer, no nome de Jesus, que hoje eu e pastora Deise somos a cobertura desse lugar. O que eu vou te falar é poderoso, o que eu vou te falar é desafiante, o que eu vou te falar vai mexer com o que você pensa a respeito de cobertura. Mas antes de algum mal chegar em você, fica aqui, Raíssa, por favor. Vai precisar passar por nós. Isso é desafiante, porque eu não sei quantos pastores teriam coragem de falar isso hoje, nos dias atuais. Quando o mal tentar contra você, vai precisar passar por nós. Isso é ser cobertura. Talvez você não está na minha casa todos os dias, nem eu na tua. Talvez a gente não se fale todos os dias por telefone, mas eu vim te dizer que eu entendi o meu papel. O meu papel é ser cobertura. Cobertura no mundo espiritual é dizer: diabo, demônios do inferno, antes de tocar na vida dela, tu tem que passar pela minha consagração que eu tenho com meu Deus. Se a minha consagração que eu tenho com meu Deus for meia boca, for meio crente, com certeza ele vai passar e vai atingir ela. Agora, eu coloco um desafio de fé: quem eu tenho sido diante do meu Deus, para tocar nela vai ter que passar por mim. Eu posso te dizer em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, nada irá te acontecer. Você está entendendo? Uso Raíssa como exemplo para falar de você. Eu vim dizer, obrigado, querida. Eu vim dizer que hoje nesse lugar eu me ponho como sua cobertura espiritual, eu e pastora Deise. E o que quer que o inimigo tente contra a vida de vocês, ele vai precisar primeiro tocar em nós. E aí, irmãos, ele vai tocar na unção, ele vai tocar no chamado, ele vai tocar em tudo aquilo que Deus prometeu e que fez e que está fazendo e que vai fazer, em nome de Jesus. E eu vim hoje te dizer, pelo poder do nome de Jesus, não é que há em nós nenhum tipo de fortaleza, somos pequeninos. A Bíblia diz que somos como os vermezinhos de Jacó, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei no poder da oração, e eu sei em quem eu tenho me revestido. E aí, quando isso acontece, eu tenho legalidade no mundo espiritual para dizer assim: demônio, você perdeu, nela tu não toca, na casa dela tu não toca, na família dela tu não toca, no filho dela tu não toca, na filha dela tu não toca. Por quê? Porque nós estamos debaixo do querer e do favor de Deus. Você entende isso? Então eu vim liberar sobre a tua vida 2025, tudo novo de novo. E eu vim te falar sobre isso. Em nome de Jesus, Deus tem uma carta de esperança para você. Não sei como você chegou aqui, mas eu vou te dizer, o Senhor entrega nas tuas mãos, com todas as cabeças, não precisa nem apagar a luz. Enquanto os trabalhadores se preparam aqui para a oferta, por favor, com todas as cabeças curvadas, eu vim aqui dizer para você que Ele entrega na tua mão uma carta de esperança. Não tinha jeito, mas vai passar a ter. Estávamos debaixo de uma maldição, até chegar a carta de esperança. Quando a carta de esperança chega, ela transforma maldição em bênção. Deus está virando para nós, para os nossos jovens. Assim como Marcele viveu, lindona, tudo isso aí de poder escolher. Vai para onde? Vai para o Norte Shopping ou vai para o Nova América Shopping? Vai cursar onde? Vai cursar onde tu quer.
onde tu quiser, onde o Espírito Santo falar, vai ser aí. E até para isso, procura orientação no Senhor, porque Ele vai te dar exatamente onde você vai ficar. Aqui é perto de casa, né? Anula um monte de coisas, mas Deus vai te colocar no lugar certo, na posição certa, em nome de Jesus. Assim acontecerá na tua vida, pelo poder do nome de Jesus. O Senhor hoje me manda te dizer: edificai casas, habitai nela, e construir, e constrói, por favor, e plante pomares, plante árvores, porque você vai viver de tudo aquilo que você está plantando hoje, em nome de Jesus. Deus está falando sobre isso. Chegou um tempo de crescimento. A carta de esperança traz crescimento, traz esperança, e faz alusão àquilo que você não tem, vai passar a ter, em nome de Jesus. Eu entrego as vidas daqueles que estão dizendo: Senhor, eu preciso viver essa palavra. Se você quiser, você vai levantar uma das suas mãos, assim como eu estou com a minha erguida aqui, irmãos. Eu estou até balançando para Jesus, igual um louco. Eu estou dizendo: Jesus, eu quero viver isso aí, Jesus. Em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida, pelo poder da palavra, pela unção liberada. Eu libero sobre a tua vida, em nome de Jesus, que o Senhor está trazendo muito mais do que provisão, está trazendo sustento, alegria para o teu rosto, e o Senhor está tocando na tua casa. Se você crê nisso, edifique o Senhor só mais uma vez com o melhor de suas palmas.